Gente, eu gostaria de conversar com vocês sobre reforma política. Reforma política é um tema muito importante para esse país e eu queria explicar por quê. Bom, mas antes de eu prosseguir, por gentileza você curte aí, dá o seu like, faz isso agora, senão você vai esquecer depois. E por gentileza também se inscreve no canal, é muito importante para mim ter a sua inscrição no canal. Bom, então a reforma política é, eu, nos anos 1990, eu fiz mestrado em administração pública na Fundação Getúlio Vargas, né? E a minha dissertação de mestrado se chamava assim: O Congresso Nacional, Alternativas de Representação Política e Paradigmas Eleitorais, né? Então, exatamente se falava ali sobre a reforma política, né? E a reforma política é um tema muito importante para o país, né? Sobretudo porque o país precisa de outras reformas, né? Precisa da reforma tributária e fiscal, precisa da reforma agrária, precisa de uma reforma educacional, precisa de uma reforma na saúde, precisa de várias reformas, né? Mas com a qualidade de representação parlamentar ruim que a gente tem, porque a qualidade da representação parlamentar que nós temos é muito ruim, né? Fica difícil articular reformas que sejam prósperas, que sejam viáveis, reformas que deem resultados, reformas que contribuam para o crescimento do país e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Em bom português, se a qualidade da Câmara dos Deputados e a qualidade do Senado fossem melhores, né, a gente poderia ter reformas de melhor qualidade, né? Então a reforma política, ela é a reforma mais importante entre todas as reformas, né? Porque depende de uma boa reforma política a qualidade que as outras reformas que têm que ser votadas lá no parlamento conseguirão ter, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aí nos próximos dias, né, aulas, né, sobre, não sei se a melhor palavra é aula, né, explicações sobre alguns temas importantes da reforma política, né. Eu conheço esse assunto exatamente porque eu fiz dissertação de mestrado sobre ele, né. Embora essa dissertação de mestrado tenha aí quase 30 anos, né, eu concluí minha dissertação de mestrado em 1996, né? Já naquela época se falava assim: o país não aguenta mais ficar sem reforma política. E hoje, quase 30 anos depois, se diz: o país ele não aguenta ficar sem reforma política, né? Então eu vou fazer vídeos aqui sobre a reforma política, né? Um por dia, mais ou menos parecido com o que eu fiz com o calendário do futebol brasileiro, né? Quem acompanhou as minhas propostas para o calendário do futebol brasileiro, eu fiz 16 vídeos, né, em dias seguidos falando sobre o calendário do futebol brasileiro, né? Item a item, proposta a proposta. E eu vou fazer algo parecido aqui em relação à reforma política, né? Porque eu acho importante, acho necessário se entender a reforma política, né? Uma vez, dando uma palestra sobre um assunto, alguém me perguntou: mas isso contribui em quê? Acrescenta em que na nossa vida? Eu disse: simples, né? Quando você for votar, você veja quem são os candidatos que propõem reforma política e o que eles propõem em termos de reforma política, né? Isso vai fazer teu voto valer a pena, né? Então, é isso que eu pretendo. Nos próximos dias eu estarei falando aqui pontualmente sobre itens da reforma política e por que a reforma política é importante, tá? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand e eu agradeço pela atenção.